Salve Maria, Jaqueline aqui para contar para você a história de São Clemente Hofbauer, o santo que transformou Viena. Você conhece? São Clemente, então, nasce em Tasvitz, que é uma pequena aldeia rural que hoje pertence à República Tcheca, situada a 100 quilômetros ao norte de Viena. Ele nasceu no dia 26 de dezembro de 1751 e foi batizado no mesmo dia. Recebeu o nome de João Evangelista. Sua humilde família foi abençoada com 12 filhos, entre os quais João era o mais novo. Apesar de enfrentar muitas dificuldades, a família de João era muito pobre. Naquele lar cristão, o que não faltava era zelo pela lei de Deus, eles cumpriam todos os mandamentos e assim todas as crianças da família, todos os filhos foram formados. Quando o pai de João morre, o que acontece? A mãe dele pega ele, leva ele até a igreja, aos pés de um crucifixo, e fala: Meu filho, a partir de agora é ele o teu pai. Cuida de andar sempre pelos caminhos que são do seu agrado. Nessa época, João teria então 7 anos. Ainda criança, ele foi aprendiz de padeiro e, na adolescência, auxiliar no refeitório da abadia de Klosterbrück. Ele ansiava pela vida consagrada, sem discernir claramente a sua vocação específica, nem possuir meios para trilhar essa vida. Pode-se dizer que a sua adolescência, a sua juventude, foi uma incessante busca pelos desígnios divinos a seu respeito. Então, aos 24 anos, ele vai para um local retirado e passa a viver como eremita por um ano. Forçado pelas circunstâncias, mas também permitido por Deus, ele teve de abandonar sua vida eremita e voltar aos trabalhos na panificação, para depois retornar à vida de acolhimento por completo, né? E também de oração. Quando ele retornava de uma peregrinação a Roma. Nessa situação, então, voltando de Roma, ele se encantou pelos ermitões de Tivoli. E aí lá ele se uniu a eles, né, com grande alegria, e aí ficou por um longo período. Pode parecer surpreendente que um santo tão chamado ao apostolado e à pregação quanto São Clemente, né, João, que é São Clemente, tenha passado metade da vida sem descobrir a sua vocação e longos períodos em completo silêncio e isolamento. Mas Deus nada faz de muito grande de forma repentina, né? Nem confia os seus superiores desígnios a homens pouco experimentados nas vias espirituais. Então, nos períodos de trabalho como padeiro ou de recolhimento de solidão, germinava na alma dele, na humilde alma dele, a semente de uma vida transformada pela santidade, né? A qual só cresce, né, à sombra de muita piedade e só frutifica quando possui raízes sólidas. Então, o seu desejo de se tornar sacerdote se intensifica na vida eremita. E aí, convencido, né, que tinha chegado o momento, São Clemente então parte rumo a Viena, onde ele tinha a esperança de começar os estudos eclesiásticos. Ali, 3 nobres damas se compadeceram dele e pagaram as suas despesas, o que lhes mereceu para sempre a gratidão do santo e as copiosas bênçãos de Deus. Após um período em Viena, São Clemente parte para a cidade eterna, desejando completar a sua formação teológica. Grande foi a sua consolação quando lá ele conhece um companheiro de viagem, Tadeu, e os sacerdotes da Congregação do Santíssimo Redentor, que era a instituição que havia sido fundada há pouco tempo por Santo Afonso de Ligório. E aí, já no primeiro ano, ele viu que ali tinha encerrado as suas buscas, né, a sua procura. Então, Deus o tinha chamado para ser redentorista e não deixava, assim, lugar para dúvida nenhuma. Então, em 1784, o fundador, Santo Afonso de Ligório, já próximo dos seus 90 anos, ele passava os dias sofrendo e rezando pelos seus filhos. E aí, quando soube do ingresso desses 2 jovens no noviciado, Santo Afonso fez uma profecia que dizia assim: Não duvideis, a congregação há de durar até o dia do juízo, porque não é obra minha, mas de Deus. Enquanto eu viver, ela continuará na obscuridade e nas humilhações. Depois da minha morte, porém, ela estenderá suas asas, sobretudo nos países do norte. Estes padres farão muito pela glória de Deus. Santo Afonso, então, né, não se enganava, porque
realmente foi grandiosa a expansão dos padres redentoristas pelo mundo, e isso se deve ao impulso inicial que foi dado por São Clemente, né? Então, os abençoados dias de noviciado foram de imenso valor para São Clemente, que teve a alma modelada segundo o espírito do fundador e o carisma da ordem. Sua profissão religiosa não tardou muito, e a ansiada ordenação sacerdotal se deu no dia 29 de março de 1785, e ele estava com 34 anos de idade. Logo, ele se transformou à imagem de Jesus no bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Os superiores então enviaram ele para os Alpes e deram atividades missionárias junto aos pobres. O seu trabalho apostólico iniciou então em Varsóvia, onde foi confiada a eles a igreja de São Bento, nessa época completamente abandonada. O triste estado material do templo representava o desamparo espiritual das almas que viviam naquela cidade, que estavam afundadas na indiferença, na tibieza e sem instrução religiosa e nem vida sacramental. Então, São Clemente tinha noção do perigo que corria aquele povo e aí ele se lançou na obra de evangelização. Ele começou com os meninos abandonados e aí ele fundou escolas e tudo mais nas próprias dependências da igreja. Ele se compadecia da ignorância geral sobre as verdades da fé, tanto entre o povo humilde quanto também entre as pessoas mais ilustres. E para solucionar esse problema, ele pregava constantemente. E aí, aos poucos, ele foi vencendo a inércia espiritual daquelas pessoas. Crianças, jovens, operários, damas e cavalheiros, todos, sem exceção, lotavam a igreja para ouvir as suas palavras cheias de unção, que eram capazes não apenas de convencer, mas também de mover os corações para as vias da santidade. Então, durante os seus 20 anos de permanência na Polônia, as atividades realizadas na comunidade foram o foco assim, de uma imensa transformação, que foi duradoura e muito eficaz. Então, o que ele fez para conseguir isso, né? Hoje em dia a gente vê a dificuldade, muitas vezes, dos sacerdotes alcançarem a comunidade. Olha o que ele fez. Ele revestiu de beleza e de magnificência todas as cerimônias litúrgicas e estimulou nas pessoas, na alma das pessoas, o senso do sagrado, o valor do sagrado. Olha o que ele costumava dizer. As solenidades públicas atraem por seu esplendor e aos poucos cativam o povo, o qual ouve mais com os olhos do que com os ouvidos. São Clemente revestia de preciosos ornatos o recinto sagrado, particularmente nos dias festivos. Então, os paramentos, os cânticos, o cerimonial era impecável, tudo concorria para que se revelasse aos olhos das pessoas ali a Santa Igreja verdadeira, a esposa mística de Cristo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mais santa e irrepreensível. São Clemente, então, escreve de próprio punho o que ele se fazia num único dia na Igreja dos Redentoristas. Vamos ver um dos relatos, diz assim: aos domingos e dias santos, às 5 horas da manhã, há instrução para os operários e empregados, que não podem ouvir em outra hora a palavra divina, havendo em seguida uma missa para eles. Todos os dias há uma missa às 6 horas, com exposição do Santíssimo, durante a qual o povo canta, havendo em seguida uma instrução ao povo em polonês. Durante a instrução das missas para aqueles que não compreendem alemão nem polonês. Durante a instrução, celebram-se missas para aqueles que não compreendem alemão nem polonês. Às 8 horas, missa cantada. Às 8 horas, missa cantada com uma pregação em polonês. E logo em seguida, uma outra em alemão. Terminada essa instrução, os meninos da escola vão à igreja, onde começa a missa solene com a grande orquestra. Assim encerra-se o culto da manhã. Depois do meio-dia, aos domingos e dias santos, há catecismo para as crianças às 2 horas. Às 3 horas, as irmandades cantam o ofício de Nossa Senhora. Às 4 horas, há pregação para os alemães, seguida de vésperas solenes. Terminadas estas, uma pregação em polonês e, enfim, a visita ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora, segundo o método do venerável servo de Deus Afonso de Ligório. Nos dias úteis, os exercícios da tarde começam só depois da aula. Todos os dias, às 5 horas da tarde, há pregação em alemão, visita ao Santíssimo e, em seguida, outra pregação em polonês.
via sacra e cânticos sacros em louvor de Jesus sacramentado e da Santíssima Virgem. Rematando tudo, se faz com o povo o exame de consciência, rezam-se os atos cristãos, procede-se a leitura da vida do santo, cuja festa a igreja celebra no dia seguinte, e por fim a ladainha de Nossa Senhora. Findo o que fecha-se a igreja. Essa atividade apostólica impressionante, que alguns qualificavam de exagerada, não era suficiente para atender todos os fiéis, porque muitos tinham que se contentar em ficar do lado de fora, porque não conseguiam entrar na igreja, porque era muita gente. E isso, muito pouco, esgotava o desejo que São Clemente sempre sentia de fazer o bem, e representa apenas uma parcela do seu apostolado. Ele dedicava-se também à formação dos noviços, à fundação de novas casas da congregação, às obras de caridade, à imprensa católica. Não é fácil, senão impossível, enumerar todos os benefícios que brotaram do insaciável coração de São Clemente. Que lindo testemunho que nos ensina que o povo tem sede do sagrado, que misturar a igreja e política, igreja e as coisas do mundo não faz sentido, não faz sentido. O povo quer ver o quanto a igreja é linda, o quanto os sacramentos são sagrados, as solenidades e tudo que é de mais lindo que nós temos para oferecer a Deus. O muito simples, tudo tem que ser muito simples, né? Isso aí não convence o povo nem daquela época. Imagina nos dias de hoje que o povo está voltando a ter essa sede de amor pelo sagrado. Então, voltando para a história de São Clemente, olha aí. Eram dias difíceis para a liberdade religiosa da época, né? Então, as novas instituições não eram vistas com bons olhos, o que levou o rei Frederico Augusto da Saxônia a assinar um decreto de expulsão dos redentoristas de Varsóvia. Então, apesar do grande sofrimento, mas com cristã resignação, São Clemente partiu da Polônia junto com os seus. Ele soube ver aí um sinal da providência. Deus é o Senhor que dirige tudo para a sua glória e o nosso bem. Quem se levanta contra nós, leva-nos para onde Deus quer. Foi desse modo que a comunidade se dispersou e ele chegou a Viena no ano de 1808. A princípio, ele trabalhou na igreja dos italianos, até que foi como capelão para o convento das Ursulinas. Lá ele iniciou a pregação e o apostolado, que atraía também milhares de pessoas, especialmente jovens e intelectuais. Os versados em ciência viam nele uma luz superior a seus próprios conhecimentos e se deixavam instruir pelo sacerdote, que os conduzia para a fé. Não passava uma única semana sem que ele levasse a cabo alguma grande conversão. Não havia entre os católicos quem não amasse São Clemente. Então as crianças seguiam ele por toda parte. Os necessitados, os doentes, tinham sempre à cabeceira como insuperável consolo, né? As visitas do padre. Os jovens enchiam a sua casa para serem formados dos mais nobres princípios cristãos, e os grandes, aos olhos do mundo, perto de São Clemente, tornavam-se como crianças junto do pai. Quando ele morreu, em 15 de março de 1820, uma enorme multidão veio prestar sua última homenagem a esse padre, né, a esse pastor insuperável que o Senhor e a sua mãe haviam enviado para aquele povo todo, né? Era o início da glorificação do servo de Deus, cuja memória haveria de figurar não só entre os homens, mas, sobretudo, no coração de Deus. Que linda história de São Clemente, né? Um verdadeiro pastor, a verdadeira imagem de Cristo, representante de Cristo no meio do povo. E como nós estamos sedentos por isso em nossas comunidades. São Clemente Hofbauer, rogai por nós.